Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde a mais um episódio do Tá na Agenda, o videocast da FEComércio RJ que abre espaço para temas que importam, e muito. Eu sou Elisa Riqueza, coordenadora de desenvolvimento de pessoas do SESC RJ, e vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, cabelos avermelhados, encaracolados, estou usando óculos de graus, acessórios dourados e uma blusa azul com detalhes dourados e aplicação de flores. Bom, hoje vamos falar de um assunto que atravessa todas as áreas, impacta vidas e precisa ser mais do que pauta. Precisa ser prática, compromisso e ação. O tema é diversidade, equidade e inclusão. Ou como a gente costuma dizer por aqui, tá mais do que na agenda, né? Para essa conversa tão importante, eu recebo duas mulheres que estão fazendo esse tema sair do papel com muito conteúdo, sensibilidade e coragem. Vanessa Prachedes, coordenadora do CREI, nosso Centro de Referência em Educação Inclusiva, e Juliana Viana, coordenadora de Desenvolvimento Organizacional do SENAC RJ, que está liderando a construção de um novo programa de diversidade institucional. Prepara o coração e a mente, porque esse papo vai trazer reflexões, aprendizados e caminhos possíveis para construir ambientes mais justos, plurais e humanos. Vamos nessa? Então, Ju e Vanessa, vou pedir para vocês se apresentarem, fazerem a audiodescrição de vocês e aproveitarem e contarem para a gente uma curiosidade, alguma coisa pessoal para a gente conhecer um pouquinho mais vocês. Claro. Vamos começar, Ju? Vamos. Gente, é um prazer estar aqui. Obrigada, Elisa, pela apresentação. Bom, eu sou Juliana Viana, eu atuo aqui no SENAC RJ como coordenadora de desenvolvimento organizacional, sou mãe da Malu e da Betina. E é um prazer estar aqui hoje. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos ondulados, castanho escuro. Eu estou usando uma blusa terracota de botões na frente. Olá, é um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigada, Elisa, obrigada, Juliana. Eu sou Vanessa Prachedes, atuo no Centro de Referência em Educação Inclusiva, que é o CREI SESC SENAC. Já temos um ano de tempo de inauguração e estou muito feliz por estar lá e estar aqui também contando um pouco dessa experiência e falando dessa temática tão importante para as nossas casas. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de cabelo crespo. Cabelo crespo na altura dos ombros, uso óculos com a haste branca, estou vestindo uma blusa de gola branca e um colete terracota também. Eu aprendi hoje com a minha amiga Juliana. Maravilhoso. Muito obrigada. Agora eu queria começar com as nossas perguntas para a gente poder começar a falar sobre esse tema tão importante, né? Minha primeira pergunta para vocês é a seguinte: a gente ainda vê muita confusão, né, quando a gente fala sobre diversidade, equidade e inclusão. Eu queria que vocês ajudassem a gente a entender melhor, né, a classificar melhor e diferenciar esses conceitos. Quando a gente fala em diversidade, a gente fala em diferenças. E quando a gente pensa em o que é diversidade, quando a gente vai no Aurélio, né, no dicionário, a gente observa que o termo diversidade é a diferença. E quando a gente vai pelo campo social, a gente pensa em diferença entre as pessoas, justamente nos seus marcadores sociais, que são etnia, gênero, raça, religião, deficiência. E elas caminham muito juntas, né? Os três termos caminham muito junto, que é a diversidade, que é a equidade e a inclusão. Quando a gente fala em equidade, a gente fala muito em garantia de igualdade em acesso para as pessoas. É da gente ofertar algum suporte, ofertar algo que a pessoa precise para que ela possa se desenvolver. E a inclusão é aquele sentimento de pertencimento, né? É aquele direito em pertencer. Então, são três termos, né, que a gente utiliza muito em conjunto, mas que cada um tem a sua definição e tem a sua importância quando a gente fala em diversidade dentro de uma instituição. Perfeito, Vanessa. Só complementando, Elisa, o que a Vanessa trouxe, tem uma metáfora que eu gosto muito de usar sobre diversidade, equidade e inclusão, né? É algo muito simples, mas que para mim faz muito sentido e eu vou trazer para compartilhar com vocês. Então, para mim, diversidade é você ser convidado para uma festa, né? Quando a gente está falando de inclusão, é quando a gente é convidado para dançar nessa festa. E equidade é quando a gente garante que
todo mundo, por exemplo, esteja usando o mesmo sapato, ou um sapato ali de condição igual, quando eu estou falando de conforto, por exemplo, para que todos sejam capazes de dançar nessa festa a noite toda, né? Que quando a gente vai para uma festa, é isso que a gente vai fazer, a gente vai dançar, vai aproveitar. Então, acho que essa metáfora resume bem esse conceito, né? Que é simples, mas ao mesmo tempo eu acho que sim, traz bastante confusão, e é muito importante que a gente tenha essa clareza, né? Porque eu acho que são termos que estão muito encadeados, eles estão ali muito, uma coisa leva a outra, uma coisa não pertence. Não existe sem a outra, né? Exatamente, não existe sem a outra. Então eu gosto muito de usar essa metáfora, eu acho que ela resume bem aqui esse conceito para a gente começar a falar desse assunto. É muito importante. Começamos muito bem, meninas, muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta diretamente para a Vanessa, porque fala especificamente sobre o CREI, tá? O CREI é um espaço pioneiro, né, lindo, que trabalha a educação inclusiva de forma estruturada. Então, queria que você contasse pra gente um pouquinho como tem sido essa experiência de dirigir esse centro e quais são os aprendizados e os desafios até aqui. Você falou que ele completou um ano, Isso. né? Então, queria que você contasse um pouquinho mais pra gente sobre ele. Claro. O nosso centro de referência, né, em educação inclusiva, CREI, SESC, SENAC, ele é diverso. Justamente pela diversidade de pessoas, pela diversidade de profissionais, tanto do SESC quanto do SENAC. A gente inauguramos no dia 1º de abril de 2024, e nós somos um espaço de referência, um espaço de pesquisa, um espaço de experimentação, um espaço de formação, onde a gente possa trazer a temática da educação inclusiva, da acessibilidade e da inclusão produtiva, social e produtiva para pessoas com deficiência. Então, já estamos aí nesse tempinho de 1 ano, mas parece que são mais anos, porque os desafios são muito intensos, as demandas são muito grandes, então parece que a gente está mais tempo, tem mais tempo de vida. Um dos grandes desafios nossos, né, além dos nossos atendimentos, que o CREI ele tem uma gama, um leque de atendimentos, de oportunidades de formação. Então, a gente tem um leque de atividades que fazem parte do nosso centro de referência. E um dos grandes carros-chefes da nossa instituição, né, do nosso centro de referência, são as formações de professores. A gente está envolvido com formação de mais de 2.000 educadores do município do Rio de Janeiro, e a gente quer trazer essa temática cada vez mais latente para dentro das escolas. Então, a gente está com esse desafio, já iniciamos em março, já estamos com mais de 300 profissionais formados pelo centro de referência, e ainda é muito pouco quando a gente pensa nessa diversidade que nós vivemos, fomentar a educação inclusiva, fomentar o debate sobre acessibilidade, sobre aquele espaço que é um direito para todos e é um espaço de todos, faz muito sentido quando a gente vem conversar sobre essa temática da diversidade, da equidade e da inclusão. Então, atuar no CREI tem sido um presente para mim, eu sou muito feliz enquanto profissional, porque a gente está lidando ali com pessoas que perpassam por caminhos que são caminhos de preconceito, caminhos de capacitismo, e a gente está o tempo todo ali trocando para que a gente possa levar pelo menos conhecimento, formação, para a gente ampliar o debate e evitar que esse tipo de capacitismo, de preconceito, perdure na sociedade, né? Então, tem sido um desafio muito gostoso de ser vivenciado. Ai, muito incrível, né? E ver essa resposta diariamente deve ser realmente uma injeção de ânimo, apesar de todo desafio, para continuar, né? Verdade. E Ju, você atua na área de RH, na área de treinamento, e eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como você percebe que a área de RH vem pensando a diversidade, né? Como é que vocês estão trabalhando isso de uma forma mais estruturada, né? No RH de vocês, no SENAC. E vocês agora estão com essa construção, né, do programa de diversidade, esse desafio também. A gente trocou bastante, né? As casas têm vivências um pouco diferentes, mas de tempos diferentes, mas que caminham para o mesmo lugar. Então a gente trocou bastante. Eu queria que você contasse como é que está sendo isso para vocês.
Ah, legal. Bom, depois, né, da Vanessa ter falado do CREI, que é um espaço que eu admiro muito, respeito muito, o CREI, inclusive, com a chegada dele, né, a gente já vinha nesse movimento, como você falou, né, a gente já vem trocando há algum tempo sobre esse tema e falando da importância da gente ter um programa estruturado de diversidade, equidade e inclusão nas casas, né, e falando especificamente do SENAC, a gente começou a falar desse assunto já há alguns anos. Recentemente, no SENAC, a gente fez, né, cerca de 2 anos atrás, a gente fez um censo de diversidade, então, primeiro, para a gente poder levantar, né, enfim, os cenários, saber, assim, ter um ponto de partida. Então, a gente fez né, lá o censo, e aí a gente tivemos algumas frentes, né, que falava, por exemplo, com diversidade qualificada, que era uma frente da área de responsabilidade social, no qual atuamos juntos na formação dos nossos colaboradores, né. Então, é um tema que já vem perpassando a nossa agenda de recursos humanos de forma contínua, né. A gente não tinha como não trazer isso de forma mais organizada e estruturada. E com a vinda do CREI, isso também, né, a gente começou juntos fazermos as formações, então a gente criou um comitê para que as pessoas pudessem participar de treinamentos, né, para que a gente pudesse mostrar o CREI. Então a gente fez isso ao longo do ano passado inteiro, junto com a equipe do CREI, e esse ano a gente vai estamos para lançar o nosso programa de diversidade, equidade e inclusão, com muito orgulho. É um desafio, mas é um desafio, assim, muito gostoso de viver. A gente acredita muito que esse tema, ele não é um tema que deveria ser visto como um projeto isolado das outras coisas, né? Esse assunto, ele precisa estar na cultura, ele precisa estar na agenda, ele precisa estar nas nossas práticas, nos nossos processos, nas nossas condutas internas, e a gente acredita muito que tendo um programa estruturado, né, pensado para essa cultura, para essa organização, a gente vai conseguir, na verdade, dar força, né, e garantir que a gente tenha esse ambiente em que as pessoas possam, né, se respeitar, que as pessoas possam aprender. Eu acho que assumir que a gente também está num caminho de aprendizado sobre esse tema é importante, né, a gente não sabe tudo. E a gente se depara, a gente mesmo que está à frente do programa, a gente se depara com questões o tempo inteiro em que a gente vai lá, vai aprender. Então, acho que assumir isso, que a gente está nesse caminho de desenvolvimento, também é importante para a gente ficar à vontade, né? Para a gente errar, para a gente acertar, mas que a gente tenha uma conduta sempre muito respeitosa, né? De aprendizado e de entender. Eu acho que o mais importante é a gente entender, né, quando a gente está falando de uma empresa como o SENAC, que busca a inovação, que busca a sustentabilidade financeira, que a gente não vai chegar lá sem que a gente tenha esse ambiente diverso, né? Então, a inovação, ela só é possível quando a gente tem um ambiente diverso, né, onde a gente inclui as pessoas e ouve diversas opiniões, e a gente tem ali um grupo que trabalha junto, né, com olhares diferentes, com vivências diferentes. Então, a partir do princípio que esse ambiente é o ambiente que a gente precisa para chegar onde a gente quer, é o que fez a gente, né? Então, a gente colocou isso tudo dentro do programa de diversidade, que chama Diversenac. Vai ser lançado agora ainda na primeira quinzena de agosto. Então, a gente tem aí um desafio enorme. Então, a gente primeiro, em primeira mão, vai fazer esse lançamento com a liderança. Então, a liderança tem um papel super importante nesse processo. A gente está criando um comitê também, para que a gente tenha ali um comitê decisor. Esse ano, para o programa, a gente especificamente vai trabalhar com as questões de pessoas com deficiência. A gente vai começar pequeno, né, gente? A gente também entende que é um passo de cada vez para a gente criar consistência. Então, a prioridade é que esse ano a gente olhe mais para os temas que têm relação com pessoas com deficiência, e aí a gente vai criar um grupo de trabalho contando com as pessoas com deficiência do SENAC, para que a gente discuta as frentes, para que a gente traga as soluções, para que a gente de fato trabalhe em prol do que a gente acredita ser relevante para essa cultura, para essa organização, e para que a gente faça parte dessa transformação. Então é um orgulho danado, assim, fazer parte desse programa. Eu estou muito ansiosa com esse lançamento, e com certeza eu não tenho a menor dúvida que a gente vai colher muitos frutos dessa ação que a gente está agora lançando.
Ai, parabéns pela iniciativa. Eu acho que Obrigada. tem como você falou, não precisaria ter um programa estruturado nem nada, mas eu acho que programas, espaços diversos, eles trazem intencionalidade para a prática e isso faz toda a diferença, né? Só fazer sem um direcionamento, uma intenção, faz toda a diferença quando Com a gente quer certeza. promover uma cultura e valor dentro das organizações mesmo, né? Muito obrigada. Vai ser lindo. Vai. E vou fazer mais uma última pergunta para vocês. Como é que vocês veem o que é importante fazer para garantir que os ambientes, já que a gente está falando desses espaços, né, que os nossos ambientes sejam seguros para que todos os colaboradores possam expressar suas identidades e suas vivências? Eu acho, Vanessa, acho que a gente pode responder juntas essa Sim, pergunta, com né? Mas eu certeza. acho que tudo parte, Elisa, da relação de confiança, né? Então, a gente precisa, primeiro, assumir que estamos aqui num processo de aprendizado né? É um caminho, é uma jornada, e que a gente vai construir isso juntos. E que a gente vai ficar atento, a gente vai praticar a nossa escuta ativa, né? A gente vai olhar sob a ótica que não é só nossa, só do que me afeta, mas é sobre o que afeta e atravessa a história do outro, né? O que impacta na vida do outro. Então, acho que ampliar o nosso olhar, praticar a nossa escuta ativa e, sobretudo, criar esse ambiente de confiança, né? Que eu acho que isso é o segredo, né? Eu diria, para a gente ter esse ambiente seguro, para que a gente possa assim, acho que é meio redundante, né? Mas se sentir seguro de fato, para que a gente tenha, assim, consistência, né? Como você falou, acho que a palavra intencionalidade faz muito sentido para isso que você perguntou pra gente, porque é você fazer com intenção. A gente sabe do gap que existe, quando a gente está falando, né, de inclusão, de diversidade, a gente sabe do gap social que existe em relação às oportunidades que são oferecidas para esses públicos, né, para as minorias. A gente sabe o quanto isso vem sendo discutido fora dos ambientes organizacionais, então acho que as empresas têm um papel importantíssimo nesse processo, a gente não pode ficar de fora dessa discussão. E eu acho que não é um programa só de RH, né, eu acho que isso é alguma coisa que, sim, muitas vezes o RH é aquela área que vai impulsionar, né, que vai mobilizar, que vai influenciar, mas é de todo mundo, né, é de todas as áreas, da diretoria, então acho que é um compromisso, assim, eu diria que é um compromisso. Vanessa, faz sentido isso para você? Total, faz muito sentido, porque quando a gente fala em segurança, a gente fala em acolhimento, a gente fala em escuta, e trazer a escuta e o acolhimento para os colaboradores da instituição, de qualquer outra instituição, é fundamental para que a gente comece a ter ambientes respeitosos, inclusivos, que respeitem a diversidade e a equidade também, né? Com certeza. Isso aí, muito importante, né? É importante que a gente, para todo mundo, inclusive, se a gente pensar em ambiente organizacional, propriamente dito, ser quem a gente aumenta a produtividade, melhora a saúde mental, garante, né, boas relações, isso tudo é muito importante e interessante para qualquer organização, né? Então, Juliana e Vanessa, muito obrigada pela participação de vocês, foi muito importante. Eu queria pedir que vocês deixassem uma mensagem final para a gente, para o nosso público. Fique à vontade. Vanessa, quer começar? Vamos sim. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse ambiente, conversando sobre temáticas tão importantes e fundamentais para a gente. E o recado que eu quero deixar é que diversidade, equidade, inclusão são temáticas que já não são mais transversais, elas são necessárias. E a gente precisa trazer para a discussão, a gente precisa trazer para o conhecimento, a gente precisa repassar a informação para que a gente, de fato, consiga respeitar, fazer um ambiente seguro, fazer instituições se tornarem seguras para todos os colaboradores. Então, a mensagem que eu quero deixar é essa: vamos respeitar, vamos incluir, vamos respeitar a nossa diversidade, porque somos todos diversos, a gente vive num ambiente que é diverso e precisamos nos respeitar e sermos acolhedores com todo mundo. É isso, Vanessa. Bom, queria agradecer também a oportunidade de dividir essa mesa com você. Um orgulho, uma honra, né? Elisa também. Então, e finalizar, né, com a mensagem de que eu acho que a gente precisa muito
primeiro trabalhar a questão na gente, né? Eu acho que esse tema traz muito uma questão, às vezes, um lugar muito julgador, né? Do outro. Então, acho que se cada um parasse e fizesse um exame de consciência o que pode mudar em você, né? Todo mundo tem alguma coisa para mudar. Então, eu faço esse convite, assim, acho que eu fecho esse momento com esse convite, que cada um possa fazer a sua reflexão do que eu tenho hoje no meu comportamento, no meu perfil, que me atrapalha, né? Quais são os meus vieses que me atrapalham a ter um olhar mais inclusivo, um olhar mais acolhedor, né? Onde eu posso estar escorregando, onde eu posso estar sendo injusta, incoerente. Então, que a gente faça esse exame de consciência, porque eu acho que se todo mundo fizer isso e começar, né, no individual, eu acho que o ambiente coletivo tende a ser mais inclusivo, né, que é isso que a gente está buscando. Então, eu quero fechar esse momento fazendo esse convite para a gente pensar na gente, em primeiro lugar, e que a gente esteja aberto, né, às mudanças e a tudo que a gente vai construir juntos. Então, é isso, é um compromisso de todos nós. Meninas, super obrigada, o papo foi incrível, super importante mesmo, acho que todo mundo sentiu que é um tema relevante, né, e obrigado por terem compartilhado o conhecimento de vocês com a gente. E esse tema não é só importante, né, ele fala sobre diversidade, equidade e inclusão, ele não é favor para ninguém, né, é reconhecimento da riqueza que existe em cada pessoa. Inclusão não é só um discurso bonito, é uma prática diária, feita de escolhas, de escuta e de coragem. E equidade é o que separa uma organização comum de uma organização que realmente transforma o mundo ao seu redor. Hoje, com Vanessa e Juliana, a gente viu que é possível, sim, construir caminhos mais justos, com consistência, com afeto e com a firmeza de quem sabe que isso não é moda, é responsabilidade. Elas nos mostraram que promover a diversidade vai muito além do que abrir um espaço. É sobre garantir pertencimento, oportunidade e dignidade. É sobre olhar, de fato, para quem sempre ficou à margem e dizer que aqui o lugar é para você. Então, se esse episódio te tocou de alguma forma, leve isso adiante. Fale sobre o tema, questione, proponha. Provoque mudanças onde você estiver, porque a diversidade precisa mais do que aplauso. Ela precisa de ação. Obrigada, Vanessa e Ju, por serem vozes que iluminam esse caminho. E a você que esteve com a gente, lembra disso, tá mais do que na agenda, tá na vida. E é aí que a mudança acontece. Até a próxima.